Querido irmão, o título do vídeo está aí: Envergonhando o Evangelho. Envergonhando o Evangelho. A palavra de Deus, dita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Nós encontramos a mensagem de Paulo à igreja de Roma, dizendo: não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, porque não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Este nele é Cristo. Cristo Jesus. Todos os que creem, confiam, depositam total dependência de salvação em Cristo Jesus, será salvo, é salvo. Assim Paulo está dizendo. Paulo está falando na sua pessoa. Não me envergonho do Evangelho. Veja, o cristão, os cristãos têm duas funções. Primeiro, de não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Esta é a primeira. A segunda função é de não envergonhar o Evangelho de Cristo. Então veja que essas duas colocações é importantíssimo na vida de um cristão. Não se envergonhar do Evangelho e não envergonhar o Evangelho. Precisamos atentar para essas duas colocações. E o que nós estamos contemplando hoje na igreja odierna, um cristianismo envergonhando o Evangelho. Estão envergonhando o Evangelho de Cristo com as aberrações, com as invenções que está espalhado por esta terra, por este mundo afora. Como? Primeiro, estão excluindo a cruz de Cristo. A mensagem da cruz está sendo excluída de muitos segmentos religiosos que se dizem igrejas, evangélicos, cristãos. Estão excluindo o Evangelho da cruz. A cruz de Cristo não tem mais seu lugar, sua mensagem no meio da igreja,
dos movimentos evangélicos. A cruz de Cristo foi tirada. A mensagem da cruz foi excluída. Vou lhe dizer sem medo de errar. É um fracasso. É um perigo imenso tirar a mensagem da cruz do Evangelho de Cristo. O mais sério ainda é tiraram o Cristo do Evangelho. Estão tirando Cristo do Evangelho. Meu irmão, é um precipício para quem aderir este tipo de evangelho. Vejamos. Então, estão envergonhando o evangelho quando eles tiram a cruz. Quando eles tiram a mensagem da cruz, é o meio pelo qual o homem, a humanidade, é reconciliada com Deus através da mensagem da cruz de Cristo, através do Cristo da cruz. Você é reconciliado com Deus, aleluia, glória a Deus. Mas quando eles tiram isto, a mensagem da cruz, o Cristo da cruz, eles inventam campanhas, vale de sal, vassoura ungida, tijolinho consagrado, óleo ungido de Israel. Eles inventam coisas e mais coisas, shows, movimentos, e aí está envergonhando o evangelho. É quadrilha dentro da igreja, é arraial, é rock, é dançaria, é show. É uma vergonha, irmãos. É gente caindo para todo lado e não tem nada do Espírito de Deus. Se é o Espírito de Deus, ainda passa, mas não existe este movimento do cai-cai. É uma vergonha. Estão levando um evangelho mentiroso, mentindo, estão se tornando avarentos, semideuses, estão envergonhando o evangelho. Líderes que estão no segundo, terceiro, quarto casamento. Meu irmão, a Bíblia não ensina isto. O Evangelho não ensina isto. Isto é coisas de homem que envergonha o Evangelho, roubando a igreja. Quantas coisas a gente vê aí, os escândalos nas igrejas, envergonhando o Evangelho de Cristo. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Mostre para mim na Bíblia o apóstolo Paulo envergonhando o Evangelho. Mostre. Não tem. Paulo não se envergonhou do Evangelho. E Paulo jamais
envergonhou o Evangelho com suas atitudes, com seus comportamentos. Veja as irmãs que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, como que estão se vestindo debaixo de lascívias, sensualidades. O que é isto para o Evangelho? Estão envergonhando o Evangelho. Eu vou dizer o que a Bíblia diz. Haverá um preço a ser pago para quem está envergonhando o Evangelho. Nós estamos vendo muita coisa hoje, menos o Evangelho verdadeiro, pregado, ensinado, doutrinado no meio das igrejas e da sociedade. Oh, acorda, enquanto é tempo, ministros, levitas, pregadores, cantores, irmãos e irmãs, vamos acordar, porque Deus está contemplando tudo e não vai deixar barato. Fique com esta reflexão em teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus guie os seus passos, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.